Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos. É uma alegria estar aqui, mesmo que de forma virtual, nesse momento. Meu nome é Marise, sou mais conhecida como Marise Godinho. Eu trabalho no Grupo Espírita Esperança em Cristo, em Irajá. Faço parte do movimento espírita já tem um tempinho, né? Tem alguns anos aí já de trabalho no movimento espírita. E a gente fica muito feliz quando consegue compartilhar um pouquinho que a gente aprendeu com companheiros que estão nos seus lares, né? Que estão nos seus ambientes de trabalho, ou onde quer que estejam, né? Vamos iniciar o nosso trabalho, acima de tudo agradecendo a Deus a oportunidade da vida, agradecendo a Deus a oportunidade de aprendizado, agradecendo a Deus a oportunidade de podermos estar reunidos em nome dEle e pedindo que nesses breves minutos em que estaremos juntos, Ele esteja conosco em nossos pensamentos, em nossos corações, mas em especial junto àqueles companheiros que estão passando por momentos mais difíceis, por provas mais duras na existência. Que a paz de Deus esteja com todos. Bom, nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre saúde mental, né? Como manter a saúde mental em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social. E aí o que nos vem de pronto é tentar entender e tentar arrumar nas ideias o que a gente entende como saúde, né? Para que a gente possa saber se a gente tem, a gente precisa saber o que é, né? Para eu saber se eu tenho um sapato vermelho, eu preciso saber o que é vermelho e o que é sapato, porque senão eu não vou conseguir identificar. Então, para a gente saber se a gente tem saúde mental, a gente precisa primeiro entender o que significa ter saúde. Para muitos de nós, ter saúde simplesmente é ter ausência de doenças. Se eu não tenho nenhuma doença, então eu tenho saúde. Para a Organização Mundial de Saúde, a definição é: saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não somente ausência de afecções e enfermidades. Amplia um pouco mais o conceito, né? Não é simplesmente o bem-estar físico e a ausência de doenças, mas a gente precisa ter bem-estar físico, mental e social. E no momento em que nós estamos vivendo, a gente pode até estar gozando de bem-estar físico, mas muitos de nós têm se visto no dia a dia com momentos de mais tristeza, momentos de angústia, alguns de nós passando por sintomas de transtorno de ansiedade, né? Aquele coração acelerado, suor frio. Outros têm medo até de abrir a porta de casa, né? Começam a tremer. Então, a gente acaba se considerando doente, né? A gente acha, na verdade, que a gente está abrindo algum quadro de doença mental. A gente não está saudável, né? E aí a gente fica se perguntando, em tempos de pandemia, o que é saudável, né? Porque tudo isso, esse isolamento social, trouxe para a gente uma grande reflexão a respeito da importância dos relacionamentos humanos. Nós agora estamos vivendo como num grande Big Brother mundial. Alguns já saíram da casa, outros permanecem em isolamento, né? Todos nós estamos como os ratinhos de laboratório,
daquelas experiências que a gente faz na faculdade com os ratinhos, nós agora somos ratinhos, como se fôssemos ratinhos em laboratório, né? Estamos isolados. E para a gente, enquanto ser humano, isso é muito complicado, porque a gente tem necessidade de contato, a gente tem necessidade de estar junto com o outro. E essa ausência de contato, muitas vezes, ela dá lugar à dor, ao medo e à sensação de que tem algo errado com a gente, né? Principalmente quando a gente observa, na maioria dos meios de comunicação, quando a gente põe uma lupa e começa a olhar o entorno, a gente tem duas visões, basicamente, né? Uma visão de que a gente está tendo um realce das injustiças. Como uma amiga disse semana passada, Marisa tem a impressão de que abriram a caixa de Pandora e tudo de ruim está saindo lá de dentro, né? Aquelas pessoas que a gente considerava que eram boazinhas, a gente está descobrindo que não são tão boazinhas assim. A gente tem visto uma sociedade muito adoecida, né? O egoísmo campeando para todos os lados. Por um outro lado, a gente também vai para as redes sociais e a gente vê pessoas que estão postando fotos, vídeos, fazendo yoga, dançando, preparando pratos maravilhosos, né? Uma convivência familiar harmônica, tudo lindo, tudo cor-de-rosa, né? E aí a gente fica se perguntando, olhando para a nossa vida, né? Nossa, tem alguma coisa errada comigo, né? Se os outros conseguem ficar isolados, não ter contato com ninguém, e faz yoga e tá maquiado, a mulher tá com o cabelo todo arrumado, sempre direitinho, né? As coisas todas funcionando, as fotos lindas, vídeos lindos. Outros colocam que conseguiram ler não sei quantos livros ou assistiram não sei quantas séries na televisão, né? E aí a gente fica se perguntando por que a nossa vida está desse jeito? Por que a gente não está igual aquele povo que aparece lá na tela da televisão ou que aparece, né, na telinha do nosso celular? Será que tem alguma coisa errada com a gente? Né? Será que tá todo mundo se divertindo, menos eu? A sensação é essa, muitas vezes, né? Com essa pandemia, com esse isolamento social, nós estamos tendo uma grande oportunidade de conexão com os nossos pares. Eu sempre ouvi dizer, e eu venho de uma família originalmente espírita, eu sempre ouvi dizer que a caridade começa dentro de casa, que a gente não pode, não deve, na verdade, né? Olvidar, esquecer aqueles com quem nós convivemos, com quem nós nascemos junto, a nossa família original e a nossa família constituída, né? Pai, mãe, filhos, ascendente e descendente. E nesse momento, nós estamos sendo convidados a voltar para casa, a voltar para o lar. Nós estávamos vivendo de uma maneira em que muitos de nós só chegavam em casa para dormir. Não tinha mais energia, não olhávamos mais nos olhos uns dos outros. Às vezes, no momento de férias ou final de semana, e a gente se encontrava. Agora, há 4 meses, nós estamos vivendo um grande final de semana, porque estamos juntos todos os dias, o dia inteiro. Alguns precisam sair para trabalhar, né? Em especial os companheiros da área da saúde, que estão frente a frente, né? O pessoal dos transportes, alimentação. Nós temos alguns companheiros que continuam indo às ruas.
mas muitos outros ficam em casa. Quem está lidando com os filhos, com as aulas online, a gente tem visto memes, vídeos, né, falando da loucura que tem sido essa convivência todos os dias e da importância do papel do professor. E aí eu puxo a brasa para minha sardinha, né, nesse processo das nossas crianças de aprendizado. E os conflitos estão pulando, estão eclodindo. Muitos deles já existiam, mas estavam camuflados, estavam guardadinhos, né? E em algum momento de final de semana que eles começavam a eclodir, a gente pensava assim, poxa, mas já passei o final de semana todo fora, a semana toda fora, final de semana eu vou ficar em casa para arrumar confusão? Deixa estar. E esses conflitos agora estão pulando, né? E aí, como a gente faz no trabalho, no computador, a gente, quando não quer pensar muito, a gente faz uma pesquisa, né? E a gente fala Ctrl+C, Ctrl+V. E vem a resposta. A gente copia e cola. Nesse momento, não dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Não dá para colar, né? Nós estamos vendo conflitos políticos, nós estamos lidando com essa discussão entre a ciência e a política e a economia, né? E aí, o tempo todo a gente fica se perguntando, mas o que eu tenho para aprender com isso? O que eu tenho para aprender com tudo que está acontecendo? Como dizia Paulo, né? As cartas vivas estão chegando. O que eu tenho que ler nessa carta que eu estou recebendo agora do isolamento social? O que eu preciso mudar, não no outro, mas em mim? E aí a gente fica mais uma vez questionando o futuro, como é que vai ser lá na frente, né? Como a gente sempre fez. Só que agora a gente está sendo forçado a viver um dia de cada vez, né? Então, o que eu tenho para viver hoje? Hoje eu estou dentro da minha casa com meus filhos, meu marido e meu cachorro. As nossas diferenças estão aparecendo. O que eu tenho que fazer com isso, né? Eu tenho que comprar briga, discutir, gritar, bater, agredir? Será que esse realmente é o melhor momento da gente entrar em conflito? Ou seria um momento de construção de pontes, como disse o nosso Rossando Klingen, né? Nós estamos em momentos de construir pontes de relações. Essa convivência mais próxima, ela está exigindo da gente uma doação muito maior, né? Recentemente eu estava conversando com os jovens e eu falando para eles, não sei se vocês perceberam, mas a gente ainda não tem uma casa autolimpante. Então, se moram 4 pessoas numa casa e apenas uma limpa o dia inteiro e as outras 3 sujam, é claro que essa uma vai ficar muito estressada, né? Então, a gente está vivendo um momento de olhar para o outro, né? De se colocar no lugar do outro, exercitar a empatia. Se a gente é aquela pessoa dentro de casa que reclama de tudo, né? A gente vai viver no inferno, porque a gente está sempre reclamando. A gente precisa, na verdade, nesse momento em que as diferenças estão evidenciadas, exercitar o respeito ao jeito de cada um lidar com a pandemia. Tem gente que nesse momento limpa a casa, limpa, varre a primeira vez, varre a segunda, passa pano e lava de novo e faz, porque é a maneira que está encontrando de lidar com a situação. Tem gente que quer ler o dia inteiro, tem gente que quer dormir o dia todo e ficar acordada à noite, né? E dependendo, tem gente fazendo compras online, né? Não vai usar nem nada daquilo, mas compra, porque é uma maneira de lidar com a situação.
E a vida nesse momento está nos convidando a parar de fugir, né? De olhar para nós mesmos. A gente precisa respeitar o outro, a forma como o outro está lidando, mas o outro também precisa respeitar a nossa forma, né? Se a gente tem um vizinho muito barulhento, na semana passada eu estava numa reunião de trabalho e a colega dizendo que desde 7 horas da manhã o vizinho estava furando, batendo na parede, quebrando, e ela já estava com dor de cabeça, já estava mal, e ela dizia assim, eu já não estou bem com toda essa situação, porque moro sozinha. Eu ainda vou arrumar briga com o vizinho? Assim, na verdade, o meu vizinho é o meu parente mais próximo, né? Que eu moro sozinha. Então, assim, se aquele familiar com quem a gente está convivendo, né, ou até mesmo um vizinho, não tem diálogo, né, não dá para conversar, a gente não tem estrutura para conversar, ou o outro não tem, a gente precisa encontrar subterfúgios. E a gente tem visto isso até mesmo em atendimento a jovem, em que o jovem, como uma maneira de se proteger nesse período, ele dorme durante o dia e fica acordado à noite, porque ele não consegue conviver com seus pares. Então, a forma que ele encontrou de conviver pacificamente foi criando turnos para diminuir essa convivência e diminuir o conflito, né? Foi a maneira que o jovem encontrou de lidar com os problemas na rotina da sua residência, da sua casa. Outra forma da gente lidar, e aí alguns podem estar se perguntando assim, nossa, mas falaram que era como manter a saúde mental, eu achei que a Marisa fosse me dar uma receita, que ela fosse colocar lá uma xícara de, né, 3 colheres, e aí dizer para vocês, assim, que não tem receita, né? A gente não tem uma receita mágica que faça com que a gente lide bem com a situação, fique bem todos os dias. Até porque é um momento em que a gente está aprendendo a lidar com a angústia, com a ansiedade, né? Então vai ter dia que a gente vai estar com a energia aqui em cima, vai ter dia que essa energia vai descer, vai ter dia que essa energia está no meio, né? Tem dia que a gente quer cantar e aí coloca aquelas músicas que a gente gosta de ouvir, dança com a vassoura dentro de casa, e tem dia que a gente não vai ter vontade de levantar da cama. E não tem nada de errado nisso, né? O estranho, a gente deve estranhar se encontrar alguém que dizendo que está tudo bem. Não, está tudo maravilhoso. Ah, ótimo ficar isolado, não poder sair. Nossa, coisa boa. Isso é estranho. Na verdade, assim, a gente ter esses momentos de altos e baixos mostram, né, pra gente de que a gente está saudável, né? Porque a gente está reagindo a um estímulo que não é do nosso cotidiano, não é normal, né? E aí, em meio a tudo isso, a gente tem alguns desafios, né? Primeiro, a gente precisa reaprender a conversar, tete a tete, porque a gente ultimamente tem conversado muito através desse aparelhinho, né? A gente conversa, às vezes as pessoas estão dentro da própria casa, mas não se falam. Elas se falam através do aparelho, não tem a conversa no olho no olho. Outro desafio que nós estamos vivendo é encarar muitas coisas das quais nós fugíamos há muito tempo, né? Aquela conversa que a gente não gostaria de ter, aquela arrumação. Hoje eu ouvi isso de uma pessoa dizendo que um ente querido seu havia desencarnado há uns 3 anos, e há 3 anos ela não mexia em determinada parte da casa, porque não se sentia com energia, com forças para isso. E que essa semana ela resolveu mexer naquele espaço, né? Ressignificar aquele espaço e não está se sentindo mal com isso. Então, assim, algo que antes era motivo de fuga, de não olhar, agora
a vida convida a olhar, né? A grande questão é que todos nós estamos sendo convidados ao mesmo tempo, né? Não tem aquela história assim, não, agora eu vou botar a Marisa no cantinho do pensamento, enquanto ela fica no cantinho do pensamento, o restante da família é a vida que segue, né? Não. Todos nós estamos sendo convidados, né, a ficar no cantinho do pensamento juntos, né? E isso tem um recado, tem uma mensagem para a gente. Bom, e aí a gente não tem receita, mas a gente tem, assim, algumas dicas, né, que podem nos ajudar a manter a nossa saúde mental. Primeiro, não lutar contra a realidade. A gente não tem como mudar o que está vivendo, né? A gente não tem como estalar os dedos e dizer assim, olha, a partir de agora, porque eu estalei os dedos, como a criança que se esconde atrás da cortina com os pés de fora, né? A gente diz assim, olha, agora faz de conta que acabou, a gente não está correndo mais nenhum risco, todo mundo pode sair de casa, a vida normal. Não dá, né? Então, o primeiro ponto é assim, não lutar contra a realidade. A gente vai desperdiçar energia e não vai resolver a situação. Viktor Frankl escreveu que em alguns momentos, né, quando a vida nos apresenta aspectos que a gente não dá conta, a gente, na verdade, o que ela está fazendo é nos convidar a nos transformarmos, né? Quando o que ela exige da gente é uma mudança que a gente não tem como fazer fora, é porque a gente precisa mudar dentro, né? Então, é um convite para que nos modifiquemos. Na verdade, não é bem um convite, né? A gente está recebendo uma convocação. Outro ponto que a gente considera bem legal, né? Uma dica legal, é selecionar aquilo que vai entrar na nossa cabeça. Então, por exemplo, se eu acabo de assistir um noticiário local, eu fico com taquicardia, eu fico com medo, eu fico ansiosa, né? Eu me sinto mal, me causa insônia, queimação no estômago. Por que eu vou deixar que aquelas informações entrem na minha cabeça? Se aquilo me faz mal, por que eu insisto nisso, né? Então, selecionar aquilo que vai entrar na minha cabeça. E aí alguns companheiros podem estar pensando assim, poxa, mas então eu não vou ver mais o noticiário, então eu não vou saber o que está acontecendo? Não, não é essa a proposta. É a gente perceber e dosar o que é viável para a gente. Que existe um momento em que a gente se dá conta, e eu lembro de um jovenzinho falando isso no último sábado, no nosso encontro, de que, nossa, mas a minha família liga a televisão logo cedo naquele jornal e é tanta notícia ruim, eu fico me sentindo mal e aí à noite, na hora de dormir, aquelas coisas todas ficam rodando na minha cabeça e eu não consigo dormir. Então a dica é selecionar, né? E aí ele falou assim, vale usar fone de ouvido para não ouvir? Vale. Você está tentando se proteger daquela informação, né? Outra dica é selecionar o que dar valor. Ao que de fato a gente tem que dar valor na vida, né? O que é mais importante para a gente? Muitas vezes a gente está tão preocupado com questões externas, quando o verdadeiro valor, né, a nossa verdadeira riqueza, ela está do nosso lado, né? O seu tesouro estará onde estiver o seu coração, né? O que a vida está tentando me mostrar de quem realmente é importante para mim? Outra dica é ter uma vida mais minimalista. O que é menos pode se tornar mais, né? A gente cria tantas necessidades e agora a gente está se dando conta que a gente não precisa de tanta coisa assim. E aí eu me lembro de um
Há uns anos atrás, eu estava assistindo uma atriz falando que ela tinha 100 e tantos pares de sapatos. E aí uma criança perguntou para ela, né? Mas você é uma centopeia? Lógica, se ela tem 2 pés, por que ela precisa de 100 pares de sapatos, né? Daria para ela praticamente sair, sei lá, quase que 2 vezes no ano com um sapato. E ela diz que não gostava de repetir sapatos, que sentia necessidade de usar pares novos, né? E agora, diante da situação que nós estamos vivendo, o que realmente é importante? Para que você precisa de 100 pares de sapatos se realmente você só tem 2 pés, né? Outra questão é selecionar o que realmente é legal para a gente, o que faz bem, né? Então, por exemplo, eu fico bem, eu, Marise, né? Eu gosto de cozinhar, gosto de fazer coisas na cozinha. Se isso me deixa bem, então eu vou para a cozinha fazer. Agora, se eu detesto cozinhar, me forçar a estar preparando alguma coisa, não é legal para mim, né? Se eu já fazia atividade física antes, se eu já gostava de dançar, né, de alguma prática desportiva, se essa questão do movimento é algo muito legal para mim, eu posso tentar manter essa rotina mesmo no isolamento, porque isso me dá prazer, me traz alegria, né? Outra questão que é bem importante a gente lembrar é que todos nós não temos a capa do super-homem e muito menos o cinto multiusos da Mulher Maravilha, né? A gente às vezes precisa de ajuda. E às vezes a gente precisa de ajuda profissional, a gente precisa de ajuda de um psiquiatra para lidar com a questão. Porque quando o externo está muito maior e internamente a gente não está dando conta, existem alguns remedinhos que a gente pode tomar sob orientação médica para tentar dar uma estabilizada nisso, principalmente se o nosso sono está afetado, né? Então não tem nada de errado a gente tentar contato e buscar uma ajuda, por exemplo, de um psiquiatra, de um colega médico, né? Como também não tem nada de errado, muito pelo contrário, a gente buscar ajuda de um psicólogo para lidar com essa situação, né? Porque muitos de nós, como eu falei aqui, está em isolamento com seus amores, mas muitos de nós está em isolamento com seus desafetos. E isso não tem sido uma questão fácil diariamente, né? Haja vistas de informações do número de espancamentos, de agressões ocorridos nesse período. Então, manter contato com o outro, com amigos, também é uma forma de manter a saúde mental, né? Ah, Marisa, hoje eu tô meio mal, né? Acordei assim, vontade de levantar da cama. Liga para um amigo, manda uma mensagem, né? Eu recebia há mais ou menos um mês e meio uma mensagem de um colega que fez faculdade comigo, a primeira graduação, muitos anos atrás, e ele me mandou uma mensagem tão bonita, assim, eu não sei onde você está, nem o que está acontecendo, né, com você, mas eu só queria dizer que você é uma pessoa muito importante para mim, né? Naquele período que nós convivemos, nos 4 anos de faculdade, era tão gostoso a nossa convivência e tal, e mandou assim, uma abertura de coração. E quando eu li aquela mensagem, me fez tão bem, eu chorei, fiquei bastante emocionada, mas me fez tão bem saber que eu era importante para alguém, né? E outras mensagens, também às vezes colegas de trabalho, a gente termina uma reunião via internet, o colega logo depois liga, Marise, percebi que você hoje estava meio tristinha, né? Quer conversar, né? Ou mesmo dizer que a gente está com saudade. Hoje pela manhã eu estive numa reunião via internet e uma colega chorou dizendo que ela ficou tão feliz de poder reencontrar os colegas, nem que fosse pela telinha, que ela estava se sentindo muito emocionada, né?
Então, manter contato com nossos amores, mesmo que via uma telinha, também ajuda a gente a manter a saúde mental. E aí, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria lembrar de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, item 3, que trata do homem de bem. Eu não vou ler o texto, né? Eu vou deixar como dever de casa para cada um, mas nós deveríamos fazer desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse momento, um mantra. Eu vou pegar só alguns trechos, só para aguçar a curiosidade, para que vocês depois possam buscar, né? O verdadeiro homem de bem deposita fé em Deus. E nós, nesse momento, estamos precisando ter muita fé em Deus. O homem de bem, ele tem fé no futuro. Sabe que todas as vicissitudes da vida são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O verdadeiro homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha. Que bom se somos nós que podemos ajudar, enquanto tantos estão precisando de ajuda, né? O homem de bem é bom, ele respeita os outros. Em todas as circunstâncias, ele se baseia na caridade. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente para com as fraquezas alheias. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. Estuda as suas próprias imperfeições, e é o momento que nós estamos vivendo, né? Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos. Não se envaidece da sua riqueza. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. E assim, a gente encerra a nossa conversa, lembrando desse trecho do Evangelho, que a gente possa manter aberto e todos os dias, pela manhã ou antes de dormir, a gente faça essa leitura como um checklist antes do embarque, quando a gente vai organizar a nossa bagagem para viajar, a gente faz aquela listinha e vê se está tudo ok, né? Que a gente possa fazer um checklist desse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, que a gente possa fazer um checklist nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento social, porque com certeza a gente vai encontrar a saúde mental. E aí, mais uma vez, se mesmo assim a gente não estiver conseguindo, não tem nada de errado em buscar ajuda, não tem nada de errado em buscar o atendimento fraterno da Casa Espírita, que mesmo de forma remota continua acontecendo. Não custa nada a gente acionar a rede de amigos, dizendo: amigo, tá difícil para mim hoje, né? Então, que a paz de Deus continue com todos nós, que nós possamos levar essa reflexão para a nossa rotina, esse checklist para o nosso dia a dia, e que em outros tempos a gente possa se encontrar pessoalmente, dar aquele abraço bem caloroso do carioca, né? Ao final das palestras, ao final dos nossos encontros, e que Jesus possa nos abençoar a cada um, onde quer que se encontre. Que a paz de Deus fique com todos.